a serviço dos irmãos. Não é muito fácil hoje em dia encontrar pessoas que se disponham a servir aos outros. É muito mais cômodo sermos servidos do que estarmos à disposição para servir. Talvez seja porque existam muitas pessoas folgadas e aproveitadoras do serviço alheio, mas isso não deve nos impedir de nos consagrarmos a servir os filhos de Deus, sejam eles da igreja ou não, sejam eles mais próximos ou até aqueles que nem mesmo conhecemos. Verdade é que estar a serviço de outras pessoas pode parecer que estamos sendo diminuídos. E é isso mesmo que precisa acontecer. Jesus ensinou que aquele que quiser ser o maior tem que ser o que serve a todos os outros irmãos. Então, no reino de Deus, é o contrário do que aprendemos aqui neste mundo. Os que servem são maiores do que aqueles que são servidos. Hoje, em nossa devocional, queremos falar sobre Estéfanas, um irmão que abriu a sua casa para abrigar o início de uma igreja na região de Acaia, na Grécia, próximo a Corinto. E ele, Estéfanas, se consagrou ao serviço de todos os irmãos que ali se achegaram a eles. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de Estéfanas e o tema da devocional será a serviço dos irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor, está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15 ao 16. A palavra diz assim, olha: "E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro." Irmãos e irmãs, estamos no finalzinho da primeira carta de Paulo aos irmãos da cidade de Corinto. E aqui ele passa a mandar lembranças e certas ordenanças aos irmãos daquela comunidade. Paulo se lembrou de Estéfanas, um irmão que foi o pioneiro em abrigar a igreja do Senhor em sua casa naquela região ali da Acaia. Paulo disse que ele se consagrou, ele e sua casa se consagraram ao serviço dos santos, ou seja, por amor, por gratidão e por temor ao Senhor, colocou-se à disposição de permitir que a igreja se reunisse em sua casa. Será que você tem ideia do que é isso? Se hoje é difícil abrir nossa casa para iniciarmos um grupo de oração, uma célula ou um grupo menor de comunhão entre as pessoas, imagine naquela época onde as casas eram menores, eram pequenas, não se tinha tantos móveis, não se tinha tantos recursos, e sem contar do perigo que era de perseguições e até de morte por estar em uma religião que o Império Romano considerava a todos como inimigos. Mas o amor a Cristo na vida desse irmão chamado Estéfanas foi maior do que qualquer problema, foi maior do que qualquer medo. Ele não colocou empecilhos para servir, abriu sua casa e foi um dos crentes pioneiros daquela região. Saiba-se que abrir uma igreja naquela época era muito mais difícil do que hoje, sem contar que a necessidade das pessoas era muito maior. Havia menos recursos, não se tinha dinheiro, emprego direito, hospitais e nem ajudas sociais. E nem todo esse desafio atrapalhou este amado irmão e sua equipe de obreiros a se consagrarem ao serviço dos irmãos. Por isso o apóstolo Paulo pede aos irmãos da igreja de Corinto que se sujeitassem a eles como autoridades espirituais, pois eles estavam suprindo tudo que eles viessem a necessitar ou precisar. Realmente é muito inspiradora a história e a vida deste irmão e de sua equipe, que ainda contava com 2 outros irmãos, Fortunato e Acaico, outros irmãos que também estavam à disposição daquelas pessoas ali da igreja. Podemos e devemos aprender e sermos inspirados a nos colocar
de prontidão ao serviço e ao amor àqueles que tanto precisam da palavra de Deus e até mesmo de recursos físicos. Hoje em dia, precisamos de obreiros, de homens e mulheres que verdadeiramente se consagrem ao serviço na casa do Senhor e até fora da igreja, pois há muitas oportunidades de servirmos as pessoas. Não é somente na igreja que devemos trabalhar e servir. Podemos servir onde quer que seja, na nossa casa, em nossa família, os nossos familiares, no nosso trabalho, ou em instituições que estejam já ajudando o próximo, como asilos, os lares de idosos, os hospitais, as creches, as escolas, os centros de recuperação, orfanatos, enfim, tem sempre um lugar precisando de alguém para ajudar. Então se prontifique, consagre-se ao serviço do Senhor aqui nesse mundo. Não seja um zero à esquerda, não seja alguém sem propósito e sem missão. Abra sua vida, sua mente, seu coração e, quem sabe, até sua casa para servir as pessoas. Faça isso debaixo de oração, claro. Não saia por aí se metendo a servir de qualquer maneira. Não é isso que estou falando. Procure o seu propósito no coração do Senhor. Ore e então haja. Deus será contigo e vai te ajudar. Amém? O que não podemos é ficar sempre na defensiva e arrumando desculpas para não servir. Nós fomos e somos servidos a todo momento. Então, nós também precisamos servir. Que Deus nos ajude a termos um coração de servo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a face de Deus e pedir ao Senhor que nos ajude, em nome de Jesus, a estarmos à disposição dos irmãos. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por essa palavra nesta manhã, por essa vida tão inspiradora do nosso irmão Estéfanas, que abriu a sua casa e serviu aos irmãos, se consagrou ao serviço dos irmãos. Que nós possamos ser inspirados, meu Pai, e o Senhor venha nos ajudar a entendermos o Teu plano, os Teus propósitos, a nossa missão para a nossa vida, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, nós nos consagramos ao Senhor, nos ajude a vencermos a inércia, a vencermos, ó Pai, a comodidade de ficarmos parados, pensando somente em ser servidos, em sermos servidos. Nós queremos e precisamos servir. Eis-nos aqui, eis aqui nossas mãos, eis aqui nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, para podermos, ó Deus, servir àqueles que tanto estão precisando, meu Pai, seja na igreja ou em outras instituições. Nós precisamos servir, nós precisamos ajudar. O que seria do mundo sem aqueles que servem, meu Pai? Seria um desastre. É claro que alguns têm o argumento, mas tem gente que serve a gente e está ganhando dinheiro, está recebendo para isso. Senhor, eu quero dizer que tem serviço que não há dinheiro no mundo que pague o que a pessoa está fazendo por nós. Eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que ensine isso para cada um de nós, Pai. Como é bom servir aos irmãos, como é bom estar à disposição para ajudar as pessoas. Então, que cada um de nós seja quebrantado, meu Pai, a servir, a termos um coração de servo. O nosso maior exemplo é o Senhor Jesus, que se despiu da sua glória e veio aqui tomar a forma de servo e nos serviu com a sua própria vida. Oramos e já te agradecemos pelo que o Senhor está falando com a gente, nos alertando que precisamos servir mais e nos consagrarmos a serviço dos irmãos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, meus irmãos? Então, olha, compartilhe essa mensagem com aquele irmão que está meio paradinho, meio acomodado, só se servindo, só deixando os outros servir a ele, tá bom? Eu quero que você também se inscreva aí nos nossos canais e acompanhe a gente aí todos os dias às 6 horas da manhã, tá legal? Pastor Clodoaldo aqui, um grande abraço para você e para a sua família. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.